Sabe quando a gente está treinando, levantando peso, o que de fato acontece ali dentro do músculo? Não é mágica, é ciência pura. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, com base no que a pesquisa mais recente tem para nos contar. Pois é, aquela sensação de queimação, sabe? O esforço no limite. Aquilo ali é só o começo de uma cadeia de eventos, nossa, incrível. A ciência está descobrindo cada detalhe fascinante sobre esse processo. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Olha só, o nome científico para isso é hipertrofia. E pode acreditar, essa ideia não é de hoje não. A gente está falando de 1897. Um pesquisador, o Morpurgo, foi quem sacou que o exercício deixava as fibras musculares mais grossas, mas não criava fibras novas. Foi ele, lá atrás, que deu o pontapé inicial para tudo que a gente sabe hoje. Então, para a gente entender como o músculo cresce, a gente precisa primeiro saber do que ele é feito, né? Bora fazer um tour por dentro do tecido muscular. Imagina que a gente tem um microscópio super potente em mãos. Vamos dar um zoom, olha lá, passando pelo músculo inteiro, agora pelos feixes de fibras e chegamos bem no coração da ação, onde a mágica do crescimento acontece de verdade. E olha só onde a gente chegou. Isso aqui é a miofibra. É a célula muscular individual, sabe? É tipo a arena principal onde toda a batalha pelo crescimento rola. Dá pra pensar nela como uma usina de força em miniatura. Nossa, e olha que interessante essa proporção. Quase 85% do músculo é feito de miofibras. Isso deixa muito claro por que focar no crescimento delas é o que realmente faz a diferença no tamanho total do músculo. O resto ali é mais estrutura de suporte, sabe? Ok, beleza. Mas o que dá o start nesse processo todo? Tem que ter um gatilho, né? Uma espécie de interruptor que liga a máquina toda. E o gatilho é exatamente esse, a sobrecarga mecânica. Ou seja, é o estresse que o exercício coloca no músculo. É o sinal de alerta. É como se o músculo gritasse para o corpo: epa, a gente precisa ficar mais forte por aqui. E esse estresse, ele começa uma reação em cadeia. Primeiro, os sensores na célula, eles percebem a carga. Daí, liberam sinais químicos que vão lá e ativam o chefão do crescimento, o tal do MTOC1. Pensa nele como se fosse o engenheiro-chefe de uma obra. Quando ele dá o sinal verde, meu amigo, a construção começa pra valer. Esse diagrama aqui parece super complicado, né? Mas a ideia por trás é fascinante. Não é um caminho só. São vários sinais diferentes, químicos, físicos, que funcionam como se fossem rios, e todos eles desaguam no mesmo lugar, na ativação daquele interruptor mestre, o MTOC1. Beleza, o engenheiro-chefe deu o ok. E agora? O que acontece? Vamos ver como a construção do músculo rola de verdade, lá no nível da célula. No fundo, tudo se resume a uma balança. O corpo está o tempo todo construindo proteína nova, isso é a síntese, e quebrando proteína velha, a degradação. A conta para o músculo crescer é simples. A construção tem que ganhar da demolição. Simples assim. E é aqui que o nosso engenheiro-chefe, o mTORC1, mostra para que veio. Ele pisa fundo no acelerador da construção. Ele manda os ribossomos, que são tipo as impressoras 3D da célula, começarem a fabricar proteína sem parar. E são essas proteínas novinhas que vão engrossando a fibra, deixando ela maior e mais forte. Só que para esse crescimento ser sustentável, não adianta só empilhar tijolo. Pensa bem, a célula está maior, ela precisa de mais gerentes para coordenar essa estrutura toda, né? E é aí que entra o segundo ponto, que é essencial. E essa galera extra do gerenciamento vem das células satélite. É a nossa equipe de reforço. Elas ficam ali quietinhas, do lado da fibra muscular. Mas quando o estresse do exercício dá o alarme, elas acordam, se juntam à fibra e doam seus núcleos. Cada núcleo novo é um gerente novo, que ajuda a comandar a célula, que agora está maior e permite que ela continue crescendo. Agora aquela pergunta de $1 milhão. Por que tem gente que parece que olha para o peso e já cresce, enquanto outras ralam tanto? A resposta, em grande parte, está no nosso DNA. Isso não é só achismo, a ciência confirma. Você pega duas pessoas, dá o mesmo treino para elas, e os resultados podem ser totalmente diferentes. Alguns são o que a gente chama de altos respondedores e outros baixos. E o motivo principal para isso? Pois é, está lá no código genético. E olha que exemplo concreto disso. Os cientistas acharam uma variação num gene chamado GL3. E o que eles descobriram? Que as pessoas com uma versão específica desse gene, ATT, simplesmente não conseguiam adicionar novos núcleos. Ou seja, a equipe de reforço delas simplesmente não aparecia para trabalhar. Isso, claro, acaba limitando o potencial de crescimento. Resumindo a ópera, o nosso DNA pode ser o que define se a nossa equipe de construção muscular é de elite ou se ela vai precisar de uma forcinha extra. Não é só sobre esforço, a genética tem um peso enorme nisso.
Tá, mas por que tudo isso importa tanto? Porque no fim das contas, ter músculo não é só sobre estética ou sobre levantar mais peso. É uma peça fundamental para a nossa saúde, para viver mais e, principalmente, para viver melhor. E essa citação aqui da pesquisa, ela é bem direta e até um pouco assustadora. A perda de massa muscular conforme a gente envelhece está ligada diretamente a um aumento da mortalidade. Ponto. Isso muda totalmente a perspectiva sobre a importância de treinar. Mas calma, tem a boa notícia. E os dados são muito claros quanto a isso. Uma meta-análise, que é basicamente um estudo gigante que revisa vários outros estudos, confirmou: fortalecer os músculos está diretamente ligado a um risco menor de morrer por qualquer causa. E os benefícios não param por aí. Reduz o risco de alguns dos nossos maiores vilões, doença cardiovascular, diabetes, até alguns tipos de câncer. É como se ter uma boa massa muscular criasse um verdadeiro escudo protetor para o corpo todo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Entender como o músculo cresce é muito mais do que um papo de academia. É entender uma das chaves para uma vida longa e com saúde. Então, a pergunta que fica no ar é: agora que a gente sabe de tudo isso, qual é o custo real de ficar parado?